Olá, verificando conexão novamente, os cabelitos feitos pelo estúdio Viviane Ravelo, make também. Obrigada, Vivi, pelo seu serviço sempre magnífico. Hoje estou aqui para falar sobre Setembro Amarelo. Gente, essa campanha existe, Setembro Amarelo, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, principalmente o ano inteiro, tá? O ano passado eu fiz uma live sobre depressão e suicídio. Parece que as pessoas tornaram-se conscientes de alguma coisa. Desculpe minha voz, mas eu tô muito rouca devido a uma bronquite. Tenho dificuldade para respirar, mas assim, eu vou fazer com que essa live seja o mais rápido possível. Como eu fiz essa live, assim, todo mundo acha bonito, né? Lindo. Olha, vamos ter empatia, vamos ter solidariedade com outro ser humano. Mas isso é real? Eu não tenho visto isso, não. Principalmente entre os adolescentes. Os adolescentes por si próprios, né? Eles já são bastante egocêntricos e muito cruéis uns com os outros. Por isso que existe o bullying, né? E são cruéis porque sentem inveja, porque sentem, por incrível que pareça, não admito, mas sentem inveja de outros, sentem inveja da situação de outros, sentem inveja de um monte de coisas. Minha próxima live vai ser inveja, porque é necessário esclarecer o que é inveja, porque é doentio, é doença. Vamos começar a falar uma coisa bem, olha, é de muita responsabilidade. Como o Setembro Amarelo tem deixado as pessoas um pouco hipócritas, vamos falar assim, hipócritas sim, porque a gente está indo na contramão da empatia. Como que é isso, Isabel? A empatia é um sentimento que você põe no lugar do outro e aquilo que você não gostaria que fizesse para você, você acaba fazendo para o outro. Sim, essa não é empatia. Esse daí é a concorrência. A concorrência, o método eu quero ganhar, é o que faz a empatia não aparecer. Estamos vivendo uma sociedade egoísta, que não pensa em transformar, não cuida da educação dos seus filhos, tem necessidade de falar para o seu filho que tem que concorrer, tem que fazer mesmo, tem que passar por cima dos outros. Então, os valores estão totalmente fora dessa realidade. Empatia, em uma sociedade individualista, né? O mal das pessoas é que elas querem ouvir que saia da sua boca aquilo que elas querem e não o que é real. O que é real fala assim, não, filha, você não é empática. Você não tem noção do que seja se colocar no lugar do outro. Bom, vou dar um exemplo clássico do tal Carlinhos Maia essa semana, um youtuber muito importante. Eu até era fã dele, mas depois disso fez entender que ele abordou a questão de seus seguidores, porque ele é uma pessoa, uma influencer digital muito grande, para ele abordar esse tipo de depressão como se fosse uma frescura, uma ignorância, falta de trabalho, porque a mãe dele era assim, generalizando muitos jovens que crescem com ele, que acreditam no trabalho dele, gostam dele, só que rotulando. Gente, foi de muito mau gosto. Até um youtuber que é muito até ridicularizado pelas redes sociais, né, por ele ter os cabelos coloridos, às vezes ele é extremamente grosseiro, tudo, ele falou assim, não, nessa parte ele foi cruel demais, tá? Esse youtuber, né, Carlinhos Maia, se estiver me ouvindo, olha, me desculpe, mas a verdade é essa, você desconhece a patologia chamada depressão. Primeiro se informe do que se trata. Se um seguidor seu te fala que tá deprimido, ouça pelo menos. Porque você é engraçado, você gosta de dar piadas, mas realmente você manda procurar alguém capacitado para falar, não por você. Você tem que ter capacidade para falar. Quer dizer, porque seu pai e sua mãe não foram deprimidos, graças a Deus, não tem uma herança genética, não tem um predisponente para você atacar pessoas que têm depressão. Que hoje em dia talvez seja a patologia que mais mata. Sim, mata por suicídio. Então, quero deixar bem claro, para quem não assistiu, assista o Carlinhos Maia, o depoimento dele sobre depressão. Aí depois vocês vão falar comigo se eu não tenho razão. Ele chamou os adolescentes
que ameaçam se suicidar de imbecis e que se justificam dando exemplos de pessoas ainda vivas que passaram por dificuldades. Todos nós temos dificuldades, só que, Carlinhos Maia, você pode ter um tipo de desenvolvimento, você pode também ter outro tipo de alguma coisa genética que outras pessoas não têm, mas as outras pessoas também têm. Quem sabe realmente, quem estuda genética realmente sabe o que você tem como predisponente. Pode ser esquizofrenia, pode ser psicose maníaca depressiva, que agora é estudado como borderline, alguns tipos de depressão, são vários tipos. Então, você justamente rotular um adolescente como uma coisa imbecil que ele está passando, dando exemplo como seu pai, sua mãe, que você também não teve nem pai nem mãe, na realidade, foi adotado, tá? E o que acontece? Muito fácil falar, porque você teve a sorte de fazer comédia numa rede social. A comédia dá ibope para qualquer um. A desgraça ninguém quer saber, porque a desgraça é o papel de quem? De médico, do psicólogo, do fisioterapeuta. Quem trabalha com o ser humano de verdade trabalha com isso. E assim, eu fiquei muito chateada mesmo, porque eu era sua fã. Fiquei muito triste com o que eu vi, as suas palavras. Foi um absurdo. Absurdo. Acho que você tem que estudar o mínimo, pelo menos do que você vai falar. E ter cautela do que você vai falar. Depressão é doença, é tratável, ela é doença e ela tem um fator genético muito grande que você pode não ter, mas muitas pessoas têm. E não é por falta de emprego, não é por falta de Deus, não é por falta de absolutamente nada. É por falta de gente que não tem informação nem conteúdo. Então, vocês que estão nas redes sociais, que seguem um monte de youtubers, de gente que são influências digitais e que não tem conteúdo nenhum, são tudo vazios. Procurem bem quem vocês vão seguir. Eu sigo médicos, eu gosto de seguir gente que tem ciência, pessoas que têm poder de transformar outra pessoa, pessoas que têm capacidade de discernir, porque a gente tem que questionar o que a gente fala, tá? Então, a gravidade do decorrido não pode ser esquecido. Além, tem algo errado nessa situação. Afinal, ninguém é imbecil. É uma doença. Essa doença é grave e deve ser tratada. E não revelada, até mesmo tirar sarro da situação, que é o que ele fez com seu seguidor, em pleno live, em pleno público, que eu acho de uma profunda falta de ética total. Tá? Você pode até falar com a pessoa no direct, inbox, mas eu acho isso de um tremendo mau gosto, de uma péssima educação. Você pode ter tudo nessa vida, mas você pode ser pobre, mas educação jamais deve te faltar. O que agrega essa situação é porque ele é um influencer digital, né? Mesmo podendo atingir vários jovens que foram procurar ajuda com ele e ele causar esse impacto, que pode ser desastroso, ok? Completamente negativo, seja de ânimo, de tudo. Falar sobre assuntos é preciso filtrar as palavras antes de você. Se você não tem conhecimento do que você está falando, é melhor silenciar ou não falar. Quando você tem conhecimento do que você está falando, aí você fala, Carlinhos Maia, por favor, tá? Eu estudei muito tempo, tá? Para falar sobre patologias, e depressão é uma doença como é diabetes também. Infelizmente, pode ser que um dia você venha desenvolver diabetes, então depois você vai chamar a pessoa de imbecil, porque você não tem noção do que você está falando. Preciso filtrar as palavras, porque está lidando com várias vidas e seres humanos, que como ele mesmo influencia. Por isso que eu falo para vocês, siga nas redes sociais alguém que traga para acrescentar para você, alguém que tenha conteúdo, não baboseira. Eu vou falar baboseira, porque assim, para rir, todo mundo fala, eu pago a internet para rir, mas eu não, eu gosto de seguir pessoas, eu acompanho o trabalho de pessoas sérias que querem trabalhar com a saúde, que querem contribuir para o melhor. Bom, primeiro, antes de falar sobre o fator genético, porque é necessário ter conteúdo, vou falar sobre suicídio e depressão. Foram-se estudar são vários cromossomos que são desencadeadores da depressão.
400 mais ou menos, tá? Cromossomos. Depois eu vou explicar detalhadamente. A depressão é uma epidemia hoje em dia. Sim, é uma epidemia e grave. Não é uma afirmação exagerada, como muitos pensam, mimimi, nem tanto assim, tá? As mais acometidas nos quadros de depressão clínica estão aumentando cada vez mais. Os índices estão crescendo de maneira exorbitante, muito grave. Por que será, né? A sociedade está extremamente saudável, tudo transgênico, totalmente, eu sou vegano, eu sou isso, eu não me misturo. Pois é a falta de consideração com outro ser humano. Quer dizer que o que você come é merda, o que ele come é saudável, o que você faz é merda, o que você faz é maravilhoso. Gente, é uma questão de refletir mesmo. Quando falamos em depressão, não nos referimos às pessoas que estão passando por momentos de tristeza. Depressão e tristeza são completamente diferentes. Tem que ser diagnosticado apenas por um médico. Um clínico consegue fazer muito bem isso, tá? Um bom clínico geral, ou psiquiatra, ou o psicólogo, que é o nosso papel. Trabalhar a psicoterapia, entrando num outro segundo estágio, porque a pessoa, quando está num índice de depressão extremamente grave, ele está no subsolo. Então, que por mais que você fala pensamento positivo, você vai superar, você vai fazer isso, isso é mentira. A pessoa não vai absorver isso. Eu vou falar o porquê. Porque a depressão, ela é uma doença que corrói o pensamento positivo. Ela não pensa como você. Ela pode estar em qualquer lugar desse mundo. Ela pode fugir para Minas, para Bahia, para os Estados Unidos, para as Ilhas Gregas, para Maldivas. Mas se ela tiver com depressão, ela vai continuar com depressão. Não é o local, não é a distância. É doença. É difícil, tá? Então, é que em poucas semanas melhora espontaneamente. Então, a tristeza, a gente pode ter ocorrido um fato triste com a vida da gente, a gente melhora depois, continuamente, conforme vai passando as semanas. Mas a depressão não melhora. Ela continua naquele estágio com a tristeza sem fim. E assim começa a ter sintomas, porque não é mimimi, é sintomas clínicos de depressão, tá? Causando sérios prejuízos à sua vida cotidiana e normal. A depressão é uma doença clínica. Clínica, Carlinhos Maia. É uma doença clínica. Que para muitas vezes pode ser fatal. Você pode estar dando um empurrão para aquele adolescente que você falou para falar, se mata. Então, o negócio é muito mais grave do que você imagina. Tome cuidado, ok? Eu era sua fã, agora para mim denegriu sua imagem por completo. Eu achei que pelo menos você teria um pouco de informação antes de você pôr um vídeo no ar como esse. Mas apesar de tão comum ainda, acontece nas grandes dificuldades de diagnosticá-la. Ninguém diagnostica tão fácil a depressão. Tem que ter, às vezes, uma avaliação de um outro, uma segunda, terceira avaliação de um outro médico, porque é bom ter, tá? Para reconhecer a doença, porque a doença tem vários estágios, tem vários tipos, e a gente subdivide esses tipos por leve, moderado, grave e em estágio superior maior, tá bom? O desconhecimento é o preconceito contra a doença, contribui muito para chegarmos a uma triste realidade em nosso país, que principalmente tem um dos maiores da América Latina, e perde para o Japão só, ok? Para vocês verem a quantidade de coisas erradas dentro dos influências digitais. Tristeza é diferente de depressão, como eu já falei. O deprimido se sente uma pessoa desprezível, perdedora, tem disfunções de humor, disfunções cognitivas. Essas disfunções cognitivas, eu falo para vocês que ele não pensa que nem você. Então, se você falar para ele assim... você vai melhorar, isso não é nada, isso vai passar, não adianta. No cérebro dele, ele só consegue fazer sinapse. O que é sinapse? Vou tentar fazer com que vocês entendam. É a parte do cérebro, a célula bonitinha, que tem uma conexão com a outra célula, que faz com que ele pense de maneira legal, com que ele tenha insights legal para poder sair sobre essa situação. O que acontece na pessoa que tem depressão? Ela não tem essa cognição. Além de ter dificuldade de reter na memória
de discernir e passar para frente. Tem muitos atos falhos, até com falha de memória também. Existe também até falha de memória em depressão. Então, tudo isso faz parte de um diagnóstico diferencial que pode ser feito pelo médico e também pelo psicólogo em conjunto depois do estágio 1. Então, há perda de interesse em suas atividades cotidianas, tá? Previamente, você considera aquelas atividades que você considera agradável, normalmente desaparece. A pessoa começa a desaparecer de encontros com amigos, de caminhada, de coisas. E não adianta você falar para eles, olha, é que nem você falar assim, você tem que melhorar. É que nem falar para um cara que está com uma pneumonia no hospital, você tem que fazer uma corrida. Não adianta a gente estar aqui, e estar aqui não significa que ele está imaginando, é uma doença. Existe deficiência do neurotransmissor responsável pela serotonina, um hormônio importante produzido dentro do intestino, tá ok? Eu acho que foi o mais simples, mais sucinto para vocês entenderem que é uma doença clínica. Pessimismos obsessivos relacionados a acontecimentos negativos, pessoais. Então a pessoa tem medo de sair e acontecer, será que aconteceu alguma coisa? A pessoa já está sofrendo desse tipo de comportamento, esse tipo de doença. Estado de humor sempre pessimista, sempre pensando mal, sempre pensando ruim, que vai acontecer o pior, tá? Sentimento de desesperança, de impotência também a pessoa sofre. Labilidade emocional, para quem não sabe o que é labilidade emocional, uma hora tá feliz, outra hora tá triste, uma hora tá feliz, uma hora tá triste, simplesmente não entra em consenso. Atividade motora mais lenta, por isso que eu falo que é importante, tá? Ou lenta, outra vez muito agitada também, tá? Perda de energia, muito cansaço, o cansaço chega a ser extremo, o cansaço não somente físico, psicológico também. Estado emocional de apatia e interesse irritável. A pessoa fica extremamente irritada. Dificuldade de atenção e concentração, principalmente memorização. O que eu quero que vocês percebam. A pessoa não memoriza. Por mais que você fale, você tem que ficar bem. Ela não memoriza isso. Porque no cérebro dela, ela enxerga... Você está enxergando aqui amarelo. Ela enxerga cinza. É isso que eu quero que vocês entendam. Não vai... Você fala para ela... Isso aqui é uma folha. Não, ela vai falar que é pedra. Ela não entende, não passa por ela esse discernimento. É uma doença. A perda da autoestima, os sentimentos de culpa são motivos aparentes, sim. Redução da perda do desejo sexual, muito comum também. Pensamento recorrente de morte e suicídio, o que é bem mais grave. Por isso que eu acho que esse tal youtuber... Porque é muito legal falar, eu sou youtuber, ganhei uma fortuna a troco desses trouxas que dão risada do que eu falo, porque eu falo a verdade. Falo a verdade daquilo que ele tem noção, mas daquilo que ele não tem noção, ele pode prejudicar muita gente com isso. Depressão infantil e juvenil é uma das depressões que mais está atacando a nossa sociedade doentia. Sociedade doentia, sim. É uma sociedade doente, que ninguém se põe no lugar do outro. É muito bonito quando você está numa festa agradável, você convida para tua casa. Nossa, você é maravilhoso. A partir do momento que você tem um problema, claro que o problema vai... Tem gente que tem empatia por problemas pela simples sensação de ver o outro sofrer. Se eu for falar sobre o ser humano real mesmo, nós vamos ficar aqui horas. Minha próxima live vai ser sobre a inveja. Aí vocês vão entender como está a nossa sociedade. Cada um querendo pisar por cima do outro. É assim, é preferível eliminar o concorrente do que tentar ajudá-lo. Nossa sociedade está assim, infelizmente, tá? Bom, a depressão infanto-juvenil, essa depressão altera a forma significativa o relacionamento deles com a família, principalmente com a família. O desenvolvimento do convívio social, o rendimento escolar, tá? Os transtornos costumam ser de transtorno de ansiedade generalizada, o TAI, né? Transtornos de alimentares ou uso abusivo de drogas também estão conjuntamente em conjunto. Energéticos, as pessoas que usam muito energéticos, toques e pânicos e fobias normalmente estão relacionadas com algum tipo de depressão que vai vir a desencadear,
tá? Um gatilho faz com que isso desencadeie. Por isso que eu falo para vocês que é importante medir as palavras com outro ser humano. Nem sempre vai reagir como você, não tem o mesmo tipo que você, não pensa do mesmo tipo que você pensa. Depressão na terceira idade, outra coisa que também já até é normal, tá? Porque a gente já começa a produzir menos serotonina, isso é normal, porque as nossas células envelhecem. Aspectos sociais e financeiros, principalmente aposentadoria, mudança de status social, mudança no papel familiar, redução da capacidade produtiva, é claro, a pessoa se aposenta, limitações físicas, claro, já não é mais o mesmo ânimo para trabalhar, isolamento social, vão produzir o quê? Um outro tipo de depressão. Perda do cônjuge por separação ou morte também produz depressão. Perda de amigos e parentes também produz depressão. Claro que não vai ser uma depressão doença, uma depressão gerada por uma coisa que justamente é dolorosa. As dores em si produzem depressão. Pacientes com dores crônicas também sofrem depressão, porque chegam a um estado de exaustão. Então, momentos de reflexão sobre realizações efetivadas durante a vida, dificuldades para lidar com a afinidade com a vida, com a teoria existencial, por que eu existo, por que eu tô aqui, como é que eu vou morrer, o medo da morte também ocasiona depressão. Depressão pós-parto, comum também, tá? Depressão de síndrome de Burnout. Gente, síndrome de Burnout, já fiz vários vídeos aqui sobre isso. A síndrome de Burnout, digamos, é um estágio total de exaustão, tá? Do ser humano, mas psicologicamente. Por quê? Porque a demanda é no trabalho, mas a pessoa não consegue lidar tanto no trabalho quanto em casa. É sobrecarregar a pessoa de ansiedade e nela cair em depressão, simplesmente não ter vontade nem sequer de levantar da cama. Depressão na menopausa, existe? Sim, existe depressão na menopausa. Quem consegue passar no ginecologista, fazer uma reposição hormonal, começar uma atividade física lenta, não adianta você pegar e falar assim, não, eu tô na menopausa, eu quero queimar gorduras, porque você retém mais líquido. Se você tem uma propensão genética de pai, de mãe, um pouco mais obeso, você também vai ser igual. Não tem como, a não ser que você mude a alimentação por completo, os seus ossos pesam. A sua estrutura óssea é outra, você não vai querer ser magra e estar como 20 anos, que isso não existe. Menopausa, a gente tem que aceitar e viver feliz com ela. Mas isso se trabalha onde? Na psicoterapia. Tratamento. Psicoterapia contínua. Psiquiatria, se caso for necessária, medicação. Um bom treinador físico, porque isso ajuda. Não, claro que você não vai fazer uma academia gastando não sei quantas horas, gastando 1000 e poucas calorias. Não funciona assim. Você precisa produzir adrenalina para ajudar a produção de serotonina também. Tá? Então você precisa daquelas coisas para você se animar, porque a gente leva uma vida muito sedentária. O ser humano, de uns 30 anos para cá, se tornou sedentário por completo. Então a academia virou como uma espécie assim, até de negócios, roupas aí de academia, vitaminas, probióticos, coisas para a pessoa se alimentar, sabendo que também o intestino é o nosso segundo cérebro, a partir dele está a absorção da maioria dos sais minerais, da vitamina e principalmente dos hormônios como a serotonina. Se você não tiver um bom intestino, também não vai ter como lidar. Vai ter depressão sim e outras coisas mais porque você não consegue assimilar. Avaliação e taxas hormonais. Claro, um bom médico geriatra na idade adulta, né, na terceira idade, e um bom médico endocrinologista para saber como é que está sua taxa hormonal. T3, T4 também produzem outro tipo de depressão. Bom, falei depressão na terceira idade, vamos para cá. Os suicídios aumentaram 2,3% em um ano. E o Brasil tem um caso a cada 46 minutos. O suicídio hoje é a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil. No Brasil é a causa de morte nesses adolescentes. Imagina só, sem perspectiva de vida, sem vontade de viver, um jovem entre 15 e 29 anos. É por falta de quê? De incentivo? Não.
Eu vou falar para vocês por que as pessoas adoecem, tá? Tem um fator genético que contribui de maneira grande. Entre os homens, nem a faixa etária é o grande motivo mais comum, mas a mulher é o oitavo. Entre os homens é o terceiro motivo mais comum de morte súbita. As pessoas falam que é infarto, mas costuma ser depressão. A pessoa que bebe costuma falar que atacou o fígado, mas costuma beber para fugir da depressão, para fugir da dor. A pessoa que comete suicídio, a dor é tão intensa dentro da alma que só o suicídio faz com que ela se acalme e ela morra. Elas vê isso como única saída. Então imagina um youtuber falando, então se mate. Preste atenção, a dor na alma desses seres humanos é muito grande. Não é todo mundo que tem depressão, não. Tem que se avaliar e você não pode falar de maneira genérica. Bom, cada 1.000 habitantes é 23,1 por 100 mil entre homens. E as mulheres, 7,7. De acordo com o Ministério de Saúde, 44,8% dos suicídios são indícios assustadores, aumentaram de 28% em cada década. Tá aumentando cada vez mais. Essa maneira de negligenciar, que é mimimi. Mimimi é outra coisa, gente. Mimimi é gente querendo falar de panela, querendo falar de governo, querendo discutir coisas absurdas que não dependem da gente, depende simplesmente dele lá. Isso pra mim é mimimi, porque você não vai dar solução nenhuma. Agora, você discutir saúde, pelo amor do santo Deus, só com profissional de saúde. Agora, você seguir youtubers, que lindo que dão essa dica, porque meu pai não era assim, porque minha mãe não era assim, vou te explicar, Carlinhos Maia, como funciona. Tem um grupo de voluntários que é o CVV, tá? Centro de Valorização à Vida, por meio do número 188, são gratuitas, é favorecido ao Ministério da Saúde, justamente para essas pessoas recorrerem a quem precisa recorrerem. E não esses youtubers sem informação, sem conteúdo, sem absolutamente nada, que eles só sabem fazer piada. Tudo é piada? Não. Tem coisas que são sérias. E o suicídio é uma coisa seríssima. Quer dizer que é legal quando acontece com fulano, mas quando acontece dentro da sua casa não vai ser legal? Pois é. É legal na casa dos outros, na minha não existe. Todos nós temos telhado de vidro, todos. Encerrando as questões do Carlinhos Maia, eu quero que vocês revejam e vejam o vídeo depois. Vocês concordem comigo, senão se ele foi infeliz em sua colocação. 200 cientistas em 161 instituições do mundo inteiro identificou 44 genes relacionados a formas severas de depressão e condição. Outro ponto relevante a isso é apenas que metade dos pacientes responsáveis reagem bem ao tratamento. Metade só da depressão. O que grave afeta aproximadamente 14% da população global, do mundo. Eu não estou falando da população do Brasil. 14% da população global. É muita gente. No caso da depressão, o que é tão determinante nas pesquisas é a questão da hereditariedade. Como é que essa funciona? Olha, o papel da herança genética, ela tem um fator de 40 a 50% transmitido pela mãe. Normalmente é a mãe que transmite inteligência, a mãe que transmite um monte de coisa, por incrível que pareça. Isso está se aparecendo em ciência. Isso é ciência, não estou falando em rótulo, nem mentira, nem conteúdos, nem fake news. Eu estou falando de ciência. O papel da mãe é importante. Se a mãe tem ou teve depressão, você tem uma chance de 40 a 50% de ter depressão. Como você vai saber? Pode perguntar pela sua mãe, o que ela sofria, do que ela faleceu, por que ela faleceu. Normalmente as pessoas faleciam antigamente, ninguém falava que era depressão. Até hoje as pessoas têm medo de falar que sofrem de depressão, porque a depressão mata. Ela mata por infarto, ela mata por AVC, ela mata o ser humano por inteiro, faz ele morrer em vida, por inanição, por falta de comida. Existe alteração de sono, excesso de sono ou falta de sono, a insônia, tudo isso vai causando a depressão e é grave. Se você tem 40 ou 50% do papel da herança genética, você tem um predisponente
Como se desenvolve o restante? O papel do ambiente. Então, Carlinhos Maia, se você tem chance de ter 40%, 50% de tua mãe ter tido uma depressão, você também vai ter chance. Vai se desenvolver em você quando acabar a fama, quando você lidar com frustrações, quando você lidar com tristeza, tá? Aí sim, vai se desenvolver. Esse é o gatilho. Não quero que isso aconteça, porque eu acho que ninguém merece ter depressão. A dor na alma é insuportável. As pessoas que tiveram depressão sentiram a dor na alma de maneira... É a pior dor que todo mundo fala. Essa dor não vale a pena ter. Não se compara a nenhuma dor no mundo, porque a dor na alma é uma dor que você não consegue arrancar. Vem aqui dentro do teu peito, te ataca, e você quer dar uma solução rápida. Para isso recorre justamente ao suicídio. Então, às vezes você subestima um primo, um amigo, um parente que está sofrendo da dor, você se afasta. Deixa o problema dela. Um amigo, então, quantos amigos que eu não vejo que fazem a mesma coisa com amigas minhas que sofrem depressão? Eu acho isso um absurdo. Uma falta de humanidade total. Por quê? Eu sou empática, eu contribuo, eu faço trabalho social, faz nada. Muita gente hipócrita falando que faz um monte de coisa e não faz absolutamente nada. Nada. É bonito para falar para os outros, mas não faz, não reage com isso. Não se importa com a dor do outro. Se importasse, então melhor era o silêncio, apenas ouvir o que a pessoa está falando. Às vezes é necessário, a pessoa está querendo ser ouvida para justamente, você quer uma ajuda? Por que não? Por que não ajudar um amigo, um parente, alguém que está sofrendo dessa dor? Porque essa dor, ela consome o ser humano. Não é como uma dor que você fez uma cirurgia ou com uma dor de pâncreas, porque nem dói mesmo, né? Uma dor de infarto, é uma dor que corrói o ser humano como ser humano. Ele tem desespero com essa dor. E ninguém consegue tirar ele dessa dor, a não ser o trabalho do psiquiatra, que ao começo demora para acertar a medicação, mas assim que ele acerta, ele encaminha para a psicoterapia, porque são trabalhos em conjuntos que não podem andar separados. Você vai para o psiquiatra, ele vai dar medicação antidepressiva, que não é o caso, isso não significa que você está louca, significa que você tem uma doença, é uma doença tão comum quanto é a diabetes mellitus, tanto tipo A ou tipo B. Então, vai falar assim, é uma doença, é tratável, e se recorrer a tempo, a gente evita que uma vida se vá. Então, o que vale você falar que você faz isso, aquilo, outro, se você não é capaz de ouvir o que o outro está falando? Ouvir com todas as suas audições. Não ouvir daqui, fingir que está vendo, que não está nem ouvindo. Ouvir olhando nos olhos do outro. Ele quer ser ouvido. Então, a hereditariedade é um papel importante. Se eu tenho 50%, minha mãe teve depressão e eu tenho... Porque 50% vem da hereditariedade materna. Para quem estuda a genética, os médicos aí, por favor, que justamente me corrija se estiver falando errado, porque eu estudei. A genética tem um papel importantíssimo na depressão. E a pessoa que negligencia o que tem, por exemplo, começa um tratamento e larga a medicação, a chance de recidiva em menos de um ano é grande. É grande. E cada vez essa chance vai ser maior. Cada vez os índices, cada vez a depressão vem maior, até a pessoa não aguentar a própria dor e tentar dar um jeito na vida dela, cometendo um suicídio. Então, vamos pensar, setembro não é somente setembro amarelo, setembro, outubro, novembro, dezembro. Se deu o nome amarelo a um rapaz nos Estados Unidos que sofria dessa dor terrível e ele saiu andando com o carro amarelo para se matar. Eu postei isso nas minhas redes sociais para saber qual a história do setembro amarelo. Mas existe janeiro branco, que também significa, após cargas emocionais muito grandes, vou falar para vocês o que influencia nesse tempo. Não quero muito me aprofundar, mas assim, tempos nublados influenciam muito na depressão, tá? Outono e inverno também influencia demais. A ausência de sol influencia muito na depressão.
Outra coisa que pode influenciar também é as cores com que a pessoa anda, por incrível que pareça. Cores muito acinzentadas, muito pretas, muito tem a ver com algum estado de espírito do ser humano. Por isso que existe na psicologia a cromoterapia. Isso é ciência, gente. Quando a gente faz teste psicológico, que tem o Rorschach, que tem vários outros tipos de testes, a gente detecta patologias pelo tipo de escolha, pelo tipo de cor. Então existe o psicotécnico para realmente quando funciona, porque quando funciona para tirar a carta de motorista, para ver se você tem algum problema, ele funciona assim, tá? Ele existe porque você mesmo desempenha as cores que você vê, o tempo que você fez, o risco que você faz, se você tem problemas para isso, problemas de visão, problemas de enxergar outro ser humano, não passar por cima. Por exemplo, a gente detecta a psicopatia, que hoje no trânsito é o que mais tem psicopatas, mas aí é outro assunto. Tá? A gente lida com psicopatas no dia a dia, no trabalho, com um monte de gente que, olha, tomou, levou. A nossa cultura brasileira está assim. Não existe empatia, existe competição. Nós estamos num mundo competitivo, então eu tenho que melhorar, puxar o tapete do meu colega para eu sair na melhor situação. Eu tenho que tirar vantagem, senão eu tô ferrada. Por que não dar mão e levantá-lo junto com você? Não custa nada, eu garanto para você que não. Mas assim que só existe empatia. Quando você se vê numa doença como essa, ou uma doença qualquer, que você consegue entender o que é a doença. Enquanto isso, fica tudo muito longe, vago. É com fulano, é com ciclano. Mas pode acontecer com a sua família. Aí você vai sofrer muito. Então, Carlinhos Maia, que decepção grande sobre sua postura perante a situação do Setembro Amarelo e do suicídio. Você pode estar contribuindo para muitas mortes e você é um comediante. Que beleza! Parabéns! Para um comediante é uma coisa assim incrível, por imaturidade e falta de informação. Hoje em dia, com a internet, você ter essa falta de informação chega a ser grave, gravíssimo. A gente só fala daquilo que a gente entende. Se a gente não entende, é melhor calar a boca. Meu muito obrigado, espero que tenham gostado. Eu queria falar muito mais sobre a depressão, como é importante o papel de alguém que te apoia, ou alguém que esteja do seu lado. E é muito importante também nas salas de aula, graças a Deus está tendo votação no Congresso, de um psicólogo dentro da escola, porque é necessário avaliar certas situações onde mãe e pai se negam a ver que o filho tem problemas e que ele está justamente fazendo o quê? Bullying dentro da sala de aula. Fazendo o quê? Perturbando outro ser humano. E não, ela não fez nada. Ela vai perder nota? Ele vai perder nota? Ai, que bonitinho, né? Só isso que interessa. Ele como ser humano e os seus valores que vocês ensinou vai ficar onde? Esse vai ser seu legado. Puxar tapete. É assim que você vai querer seu filho quando você for embora? Ele puxa nos tapetes, porque quem puxa também vai puxar do outro também. E vai ser puxado. Então vai ser uma guerra. Nós estamos no mundo de guerra. Esse que vai ser legal? Ou você ensinar aquilo que é certo? Mesmo que aquilo que seja certo não esteja conforme os padrões da sociedade hipócrita. Meu muito obrigada. Fiquem com Deus. Espero poder ter ajudado. Setembro Amarelo. Pense no outro apenas como humano. Como um ser que precise da sua audição. Você não precisa ser psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra. Apenas ouça. Não fale se você não sabe.